Olá pessoal, áudios resumos do PB. E o nosso áudio resumo de hoje, Direito Constitucional, é sobre poder constituinte. O que é poder constituinte? É o poder que pertence a certo povo para, no seu estado, instituir ou modificar constituições. O poder constituinte é de titularidade do povo, que o exerce na plenitude da sua soberania. Ele é fruto da soberania popular. No Brasil, conforme a nossa realidade, a gente fala que o poder constituinte é o poder do povo brasileiro para instituir e para modificar a Constituição do país e para instituir e modificar as constituições dos Estados-membros da nossa federação. O poder constituinte se classifica em duas famílias. Ou ele é poder constituinte originário, ou ele é poder constituinte derivado. A gente só fala em poder constituinte originário em um único caso, quando o povo o exerce o poder constituinte para instituir uma Constituição para o país. Poder constituinte originário é o poder que o povo exerce para criar uma Constituição para o seu país, para o seu Estado soberano. Todas as demais manifestações de poder constituinte a gente chama de poder constituinte derivado. Portanto, conclua, é poder constituinte derivado aquele que o povo exerce para fazer modificações na Constituição do país ou para criar, modificar as constituições estaduais. Quanto ao poder constituinte originário, para criar uma Constituição para o país, ele se subdivide em duas classes. Poder constituinte originário de primeiro grau, também chamado fundacional, e poder constituinte originário de segundo grau, ou pós-fundacional. O poder constituinte originário é de primeiro grau, quando o povo o exerce pela primeira vez na sua história, criando a primeira Constituição deste país. No Brasil, o poder constituinte originário de primeiro grau ou fundacional ocorreu em 1824, quando o Brasil ganhou a sua primeira Constituição, a Constituição outorgada por Dom Pedro, o Brasil ainda um império recém-emancipado, conquistando sua independência em relação a Portugal. Todas as demais manifestações de poder constituinte originário se qualificam como poder constituinte originário de segundo grau. No Brasil, o povo brasileiro exerceu o poder constituinte originário de segundo grau por 7 vezes. Ou seja, em 7 ocasiões, a gente fez uma nova Constituição, substituindo a Constituição do Brasil que estava em vigor. A primeira dessas 7 vezes, em que a gente exerceu o poder constituinte originário de segundo grau, foi em 1891, quando a gente fez a segunda Constituição do Brasil. E pela primeira vez, a gente viveu uma substituição constitucional. Em 1891, a Constituição republicana, de influência da Constituição dos Estados Unidos, substituía a Constituição de 1824. Ali em 1891, nós tivemos o primeiro exercício de poder constituinte originário de segundo grau, com a substituição constitucional, uma revogando a outra que estava em vigor. No século XX, isso aconteceu por 6 vezes. Em 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, 1988. As 6 ocasiões em que tivemos poder constituinte originário de segundo grau no século XX. As 2 constituições do Estado Novo do período getuliano. A Constituição de 1934, promulgada, a primeira das 2, da era Vargas, de influência alemã, influência na Constituição de Weimar. Depois nós tivemos, 3 aninhos depois, a Constituição outorgada de 1937, de influência polonesa, tanto que foi apelidada de Constituição Polaca, uma Constituição muito autoritária. Depois, com a queda do Estado Novo, em 1946, nós tivemos a nova Constituição promulgada. Depois tivemos as 2 Constituições do período militar, de 67 e de 69. A de 1969, que muita gente na doutrina diz que não é verdadeiramente uma Constituição, teria sido uma emenda à Constituição de 67. A doutrina majoritária, o próprio STF, em manifestações posteriores, reconheceu como uma Constituição. A Constituição de 69, conhecida por muitos como a Emenda 1 de 69 à Constituição de 67. Ali nós tivemos 2 Constituições outorgadas militares. E, enfim, a Constituição Cidadã, promulgada, a Constituição Democrática de 88, que é a que a gente tem em vigor até hoje. Então, o poder constituinte originário no Brasil, ele se exerceu pela primeira vez em 1824, com a Constituição outorgada por Dom Pedro, de influência portuguesa, e depois nós tivemos poder constituinte originário de segundo grau 7 vezes, em 1891,
1934, 37, 46, 67, 69 e, por fim, em 1988. Tivemos 4 constituições outorgadas e 4 promulgadas. No século XIX, 2 constituições, uma promulgada e uma outorgada. Outorgada em 1824, promulgada em 1891. No século XX, nos anos pares, P de par, P de promulgada, P de popular, 3 constituições promulgadas, 1934, 1946 e 1988. Nos anos ímpares, ímpar, impura, imposta, outorgada, 1937, 1967, 1969. Bom, o poder constituinte pode ser originário ou derivado. Quando é que ele é poder constituinte derivado? Não é quando se cria uma constituição para o país. Aí, você já aprendeu, é originário. É derivado quando se modifica a constituição do país ou quando se cria, modifica uma constituição estadual. Todas as vezes que cai na tua prova uma questão envolvendo a criação de uma constituição estadual na Assembleia Legislativa do Estado-membro, por uma atuação da população do Estado-membro através dos seus deputados estaduais, é poder constituinte derivado decorrente. Quando se aprova na Assembleia Legislativa uma emenda à Constituição Estadual, é poder constituinte derivado decorrente. Anota com asterisco no caderno. Poder constituinte derivado decorrente. Ele está atrelado a constituições dos Estados-membros. Ele é exercido de forma local. Na Bahia, no Acre, no Ceará, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Tocantins, na Paraíba, em Minas Gerais, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, a população daquele estado, representada pelos seus deputados estaduais, na Assembleia Legislativa Estadual, fazendo e modificando as constituições estaduais, poder constituinte derivado decorrente. Em relação à Constituição do país, a gente pode ter exercício de poder constituinte derivado para modificá-la. E a modificação dela pode se dar de 2 maneiras. Por isso a gente subdivide o poder constituinte derivado que modifica a Constituição do país em 2 classes. Poder constituinte derivado reformador e poder constituinte derivado difuso. Falamos em poder constituinte derivado reformador quando se tem uma mudança na Constituição do Brasil em razão da aprovação de uma emenda constitucional, uma alteração emanada de atuação legislativa, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, sendo aprovada e convertida em emenda constitucional, promovendo uma alteração formal na forma, no corpo do texto da Constituição, criando um dispositivo novo, artigo, parágrafo, inciso, alínea, retirando um dispositivo, incluindo e retirando. Então, poder constituinte derivado reformador, reforma constitucional, aprovação de emendas, uma emenda mudando o texto da Constituição, uma alteração de forma, de corpo, de texto escrito. O poder constituinte derivado reformador se manifesta através de atividade legislativa, processo legislativo, conversão de uma proposta de emenda à Constituição em emenda constitucional. Mas a Constituição pode ser modificada por um outro mecanismo, que é o da mutação constitucional. Não tem nada a ver com a reforma, não tem emenda, não tem atividade legislativa. Não há alteração de texto, não se inclui nem se retira dispositivo da Constituição. Ocorre a mutação constitucional quando a gente tem um mesmo texto sendo interpretado de uma maneira diferente após um determinado período de tempo. Nós, enquanto agentes da sociedade, somos os atores da mutação. A mutação é um fenômeno que ocorre quando nós entendemos que por trás das mesmas palavras, dos mesmos textos, a norma ganha um novo contexto, um novo sentido, um novo alcance. E a gente diz, olha, aquela norma constitucional que outrora a gente entendia como desse alcance, desse conteúdo, dessa dimensão, ela passa a ter uma mudança no seu conteúdo, na sua substância, na sua materialidade, sem qualquer alteração do texto, sem qualquer atividade legislativa. A gente diz que a Constituição muda por dentro sem mudar por fora, muda na substância sem mudar na forma. Há esse fenômeno, que a gente chama de mutação constitucional, que ocorre quando a sociedade, em razão da mudança dos seus parâmetros interpretativos, numa evolução, ruptura, inovação nos seus valores e paradigmas, quando a sociedade reconhece que a Constituição teve uma mudança no sentido, no conteúdo, no alcance das suas normas, sem qualquer alteração no texto, e aí se fala que ocorre a mutação constitucional, a gente diz que ocorre poder constituinte derivado difuso, uma expressão que vem de Bourdieu, na França, do droit constitutionnel français, né? Desculpe o meu pronunciar não perfeito, mas a gente fala que então ocorre o poder constituinte derivado difuso. Então, quando a gente muda a Constituição do país, a gente pode ter poder constituinte derivado reformador ou difuso. Você não vai errar isso na prova. O poder constituinte derivado reformador está atrelado à aprovação de emendas constitucionais, alteração de forma, de texto, de corpo da Constituição, atividade legislativa. O poder constituinte derivado difuso está atrelado a processo interpretativo, uma nova interpretação, nova compreensão
das normas constitucionais. Não tem emenda constitucional sendo aprovada, não tem mudança de texto, não tem inclusão nem supressão de dispositivo nenhum. O poder constituinte derivado difuso está atrelado à mutação, atividade interpretativa, mudança de valores, paradigmas, parâmetros, interpretação diferente, dando um sentido diferente, um conteúdo diferente às normas constitucionais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um bom resumo, falando o que é poder constituinte, quando é que é originário, quando é que é derivado, quando é que é originário de primeiro grau ou de segundo grau, quando é que é derivado decorrente, reformador ou difuso. Espero que isso te ajude para a sua prova. Fecho esse resumo lembrando que o poder constituinte originário tem 3 características fundamentais. Ele é inicial, ilimitado e incondicionado. E é o oposto o que a gente vislumbra no poder constituinte derivado. Ele é superveniente, limitado e condicionado. O poder constituinte originário, ele inicia, ele começa uma nova era constitucional, ele promulga, ele outorga, ele traz uma nova Constituição e se inicia uma nova era. Em 5 de outubro de 1988, a gente iniciou a era da ordem constitucional implementada a partir da promulgação daquela Constituição. Ele é ilimitado. Não há limitação de conteúdo que não se possa colocar no corpo da Constituição. O povo, na Constituinte, no ato constituinte originário, ele coloca o que ele quiser, porque ele não se submete a nenhuma fonte controladora naquele momento pleno, sublime, soberano, de soberania máxima popular, em que ele cria o que ele quiser dentro do arcabouço normativo da Constituição que ele está apresentando. Ilimitação. E é incondicionado. O incondicionamento quer dizer, não há procedimento pré-imposto a ser seguido na liturgia, no ritual de aprovação da Constituição. Quem definiu que a nossa Constituição, em 88, seria aprovada em votação única, pela maioria absoluta, na Assembleia Legislativa, em um único turno de votação, numa sessão unicameral, foram os próprios constituintes que criaram esse rito na Constituinte. Na própria Constituinte se define qual será o rito que conduzirá todo o processo até a aprovação da Constituição. Não há uma condição procedimental a ser obedecida. Daí se dizer que o poder constituinte originário é ilimitado e inicial é incondicionado. Já o poder constituinte derivado tem que se exercer dentro das regras procedimentais e obedecendo às limitações de conteúdo materiais impostas na Constituição do país. O poder constituinte originário cria regras a serem obedecidas quando do exercício do poder constituinte derivado. Quando são regras de procedimento, a gente fala que existe a característica do condicionamento. O poder constituinte derivado ele é condicionado, ele só pode ser exercido respeitadas aquelas condições formais de liturgia, de procedimento. Já quando a gente fala da limitação, a gente quer dizer que no exercício do poder constituinte derivado não se pode colocar qualquer tipo de conteúdo. Existem limitações materiais de conteúdo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse nosso resumo sobre poder constituinte aqui no nosso bloco de resumos do PB. Até a próxima, se inscreve no canal do YouTube, canal Pedro Barreto, deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e vamos juntos por mais rumo à sua aprovação.